As doenças cardiovasculares estão entre as doenças que mais matam no mundo. Muitas das pessoas que possuem essas doenças necessitam tomar anticoagulantes orais. Você já ouviu falar nesse tipo de medicamento? Eu sou Márcia Palferro, professora e farmacêutica, e o tema de hoje é anticoagulantes orais, tudo o que você precisa saber sobre eles. Para facilitar a nossa conversa, eu vou compartilhar uma apresentação. Então, como eu já disse, o tema de hoje é anticoagulantes orais, o que você precisa saber. O anticoagulante oral é um medicamento que diminui a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos. Mas então vamos entender o que são esses coágulos. Na verdade, o coágulo é quando se forma uma espécie de tampão, quando você sofre um corte, um ferimento, para que o seu sangue não escorra, é preciso que se forme rapidamente esse tampão. Ele é importante, então, para evitar hemorragias. Mas quando esse tampão se forma dentro dos nossos vasos, ele é chamado de trombos. E esses trombos, eles não são nada desejáveis, porque eles podem provocar lesões internas, impedem a circulação do nosso sangue, que leva nutrientes e oxigênio para todas as partes do nosso corpo. Na verdade, o equilíbrio entre a coagulação e o sangramento é um equilíbrio muito frágil. E esse equilíbrio, em algumas doenças, em algumas pessoas que são mais propensas, possuem alguns fatores de risco, obesidade, fumo, hipertensão, histórico de antecedentes familiares com doenças cardiovasculares, esse equilíbrio pode estar comprometido e elas têm uma alta chance de sofrer uma trombose, que é a formação de um coágulo dentro dos seus vasos sanguíneos. Então, quem precisa tomar esse medicamento? Pessoas que já tiveram uma trombose, pode ocorrer uma trombose de membros inferiores, que é bastante comum. Então, quando ocorre um trombo, um tampão, impede a circulação do sangue nas suas pernas. Então, ocorre um inchaço repentino das pernas, é um inchaço desigual, né? Uma das pernas, você de repente percebe que ela ficou muito inchada, muito dura e dolorosa. Então, isso pode ser um sinal de trombose. Outro sinal de trombose é o que a gente chama de derrame, quando ocorre a formação de um trombo dentro do nosso cérebro. Então, de repente, a pessoa pode sofrer uma lesão no cérebro, isso pode causar visão turva, perda da fala, perda de movimentos e até levar à morte em casos mais graves. É o que é conhecido cientificamente como acidente vascular cerebral. Outro caso muito grave de formação de trombos é quando ocorre uma embolia pulmonar. Então, entope um vaso que leva sangue para o nosso pulmão. Então, sem isso, o pulmão não consegue fazer as trocas gasosas. O pulmão ele é quem é responsável pela eliminação do gás carbônico, que é um gás tóxico para o nosso organismo e precisa ser eliminado, e quem é responsável pela absorção do oxigênio, que precisa ser colocado no nosso sangue e levado para as nossas células, para que elas possam funcionar normalmente. E quando ocorre essa embolia pulmonar, ela evolui rapidamente. Em 24 a 48 horas, a pessoa fica com uma falta de ar muito intensa e ela pode vir a óbito. Então, é um problema muito sério. Então, quem já teve uma embolia, um derrame ou uma trombose, precisa tomar esses anticoagulantes orais. Pessoas também que têm arritmia cardíaca, problemas de descompasso cardíaco, ou pessoa que é portadora de marca-passo, pessoas que não têm os batimentos cardíacos regulares, elas têm uma propensão maior a sofrer um infarto do miocárdio, ou pessoas que já tiveram um infarto do miocárdio, né, que é um infarto do coração, um ataque do coração, como as pessoas chamam. Essas pessoas também podem precisar tomar anticoagulante. Então, pessoas que já tiveram esses problemas sempre precisam tomar um anticoagulante? Não. Atenção, quem define isso é o médico. Então, pessoas que já tiveram esses problemas, ou que têm um histórico familiar de pessoas com problemas semelhantes, ou que têm outros fatores de risco, precisam ser avaliadas pelo médico. É ele que vai receitar qual é o remédio, qual é a dose que você precisa tomar, se é que você precisa de um anticoagulante oral. Mas, caso necessite, você deve tomá-lo exatamente como o médico prescreveu. E precisa também seguir alguns cuidados importantes. Como eu já disse, a coagulação ela tem um equilíbrio muito frágil e a pessoa que usa anticoagulante precisa estar muito atenta a qualquer sinal de sangramento. Que sinais são esses? Por exemplo, ao escovar os dentes, procure usar sempre uma escova com cerdas macias para evitar sangramento das gengivas. As pessoas que tomam anticoagulantes, elas vão ter o sangue mais fino que o normal e vão sangrar com mais facilidade se elas tiverem qualquer machucado. Então é importante esse cuidado na hora de escovar os dentes, escovar com delicadeza
como escova de cerdas macias. Também tome cuidado ao utilizar facas, tesouras e outros objetos cortantes. O mesmo vale para a realização das suas atividades diárias, para subir e descer escadas, para evitar pisar num lugar escorregadio, cuidado com a colocação de tapetes ou obstáculos que possam levar você a tropeçar dentro da sua casa. E evite também bebidas alcoólicas e cigarros, porque além desses produtos poderem aumentar o risco de uma trombose, eles também cortam o efeito do seu remédio. Então não adianta nada tomar o remédio e junto tomar alguma coisa que vai prejudicar o efeito do remédio. Outros cuidados importantes. Se você for uma mulher e engravidar, avise imediatamente seu médico para que ele reavalie se é mais benéfico você continuar tomando esse anticoagulante ou não, se precisa fazer algum ajuste, tá? Para não prejudicar nem você e nem o bebê. Também é importante lembrar que qualquer medicamento, mesmo que seja um produto natural, um medicamento de venda livre, que não precisa de receita médica, ele pode interferir com o tratamento que você já faz com anticoagulante. Ele pode aumentar ou diminuir o efeito desse remédio. As duas coisas são ruins, porque você pode ter um sangramento ou pode ter um derrame, um infarto, que é justamente o que você está querendo evitar ao tomar o anticoagulante. Evitar também injeções intramusculares. Se for precisar passar por um procedimento cirúrgico, tomar uma injeção, avise o profissional que está te atendendo para que ele tome alguns cuidados adicionais. Se vai a um outro médico ou um dentista, avise que você está tomando um anticoagulante oral para que ele também avalie os outros medicamentos, os outros tratamentos que ele vai fazer, se não vão interferir com esse seu tratamento que já está sendo realizado. Outras situações importantes que podem ocorrer, que você deve estar atento. Se você perceber algum sinal de sangramento, você precisa procurar um pronto-socorro. Pode ser que esses sinais não sejam necessariamente um sangramento por um desequilíbrio do uso do seu anticoagulante, mas podem ser sinais de uma hemorragia. Então é importante que você procure um pronto-socorro. Como que você vai perceber isso? Sangramentos nas fezes. Nem sempre esse sangramento é vermelho, tá? Cor de sangue. Isso só vai acontecer se for uma porção terminal do intestino, próximo ao ânus. Mas se for uma parte mais interna do seu intestino, as fezes elas vão ficar muito escurecidas, quase pretas, né? Então, se tiver uma alteração repentina da cor das fezes, você não comeu nada que justifique a alteração dessa cor, é importante que você vá ao médico. Se a urina ficar muito avermelhada ou marrom, bastante carregada, é importante também procurar, porque pode ser um sangramento na bexiga. A presença de sangue ao vomitar ou ao tossir também é um sinal de alerta. Se você sofreu uma queda, um trauma, um machucado, uma pancada, você precisa ter uma atenção redobrada, porque pode haver um sangramento interno que você não está vendo. É importante que o médico avalie, principalmente se for uma pancada na cabeça. Outras situações em que você deve procurar o médico. Se tiver um sangramento nasal, o sangue escorrer sozinho pelo nariz ou assoar o nariz, sangramento excessivo ao escovar os dentes, presença de sangue na diarreia ou no vômito, ou mesmo se você não conseguir se alimentar por mais de 24 horas, estiver sentindo muito desconforto no seu estômago, não estiver conseguindo se alimentar, pode ser algum sinal de alguma alteração, de algum sangramento interno. Outra situação também muito importante, é importante que você avise as pessoas que convivem com você, que moram junto, se é uma pessoa idosa, avisar os cuidadores dela, estar atento a sinais de derrame. Mas lá no início eu falei que a gente pode tomar um anticoagulante para prevenir alguns tipos de derrame. Sim, é verdade, existem derrames, acidentes vasculares no cérebro, que são provocados pelo entupimento de um vaso que alimenta o cérebro, mas também existe um outro tipo de derrame, que é o chamado acidente vascular cerebral hemorrágico, que é quando estoura um vasinho lá no cérebro. Se a pessoa toma um anticoagulante, a chance de ter um sangramento no cérebro também é maior. Como é que ela vai perceber que ela tem um sangramento no cérebro? Ela vai ter uma alteração de comportamento muito repentina. Ela pode sofrer uma convulsão, uma dificuldade para falar, para se locomover, perda de força de um lado do corpo, a visão turva, ou ela pode acordar de repente muito confusa. Qualquer alteração importante de comportamento, vá ao médico para tirar a dúvida sobre o que está acontecendo. Pode ser um sinal de derrame. E por último, eu queria deixar algumas orientações gerais, que são válidas para a saúde e bem-estar de qualquer um, independente se toma anticoagulante ou não. Essas regras valem para todos. Nunca tome medicamentos por conta própria. O medicamento que é bom para um pode não ser bom para outro. E
precisa sempre de uma avaliação profissional. Procure sempre um médico ou um farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento, porque o medicamento bom é aquele que você precisa. Quando você não precisa, o medicamento se torna um veneno para você. Ele só vai te trazer efeitos colaterais, efeitos prejudiciais. Visite o médico regularmente, não espere ficar doente. Passe pelo menos uma vez por ano num clínico geral, faça alguns exames básicos de sangue, de urina, de fezes, porque isso vai indicar se o seu organismo está funcionando direitinho ou se tem algum sinal de alguma doença. Quanto antes a gente diagnosticar, a maioria das doenças é muito mais fácil de tratar se isso for feito no início. Então, é importante visitar o médico regularmente. E regras para uma vida saudável, uma vida feliz: comer bem, dormir bem e se exercitar. Isso vale para todos. Comer bem é uma comida variada, rica em proteínas, em carnes, queijos, legumes, leite, variedade de verduras, de legumes, de frutas. Quanto mais colorida, mais variada a sua comida, melhor. É importante também dormir bem, no mínimo 8 horas de sono, e se exercitar. Você não precisa virar um atleta de um dia para o outro, mas o corpo parado, ele adoece. Nosso corpo precisa de movimento. O movimento é vida. Então, é importante fazer pelo menos uma pequena caminhada. Só o fato de você agachar e levantar da cadeira várias vezes ao dia, erguer os braços, abaixar os braços, se levantar, caminhar um pouco, só isso já vai fazer uma diferença grande se você é uma pessoa bastante sedentária, que não faz nenhuma prática de atividade física. Porque as atividades, elas também precisam de acompanhamento profissional. Mas uma caminhada leve, que não te deixa cansado, não te faz passar mal, ela costuma não ter nenhuma contraindicação, se você não tem problemas já para caminhar, tá? Então, procure fazer exercícios leves, movimentar-se na medida do possível, dentro da sua capacidade. Isso com certeza vai melhorar a sua resistência para qualquer outra doença e vai fazer você se sentir melhor e mais disposto. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula e compartilhe com seus colegas, principalmente se eles têm alguma doença cardiovascular, se tomam anticoagulantes, que ela possa ser útil para ajudá-los. Espero que vocês tenham gostado e deixem aqui também o seu like. Aproveite e se inscreva no nosso canal para acompanhar nossos vídeos. Até uma próxima!